Depois de me apaixonar pela Pequena Loja de Venenos, da autora Sarah Penner, seu primeiro romance best-seller, mais de 1 milhão de cópias vendidas, eu tive que ler o próximo lançamento dela, que aconteceu esse ano, em fevereiro. Eu tô falando da Sociedade Oculta de Londres. Então, aqui nesse vídeo, vou dar minhas opiniões sobre essa última leitura, falar um pouco dessa carreira meteórica e interessante da Sarah Penner e mais umas coisinhas. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal se vocês gostam de histórias interessantes, sejam livros, filmes, séries. Se vocês gostam de saber um pouco de vida de escritor, que é isso que eu vivo. E também queria convidá-los a conhecer as minhas redes sociais, que tem conteúdos diferentes, que eu espero que vocês gostem. A Sarah Penner se formou em finanças e trabalhou nessa área por muito tempo, até que em 2015 ela resolve fazer uma transição de carreira, ela se encara seriamente como escritora. Isso aconteceu porque ela assistiu uma palestra da Elizabeth Gilbert. Quem é ela? É a autora de Comer, Rezar e Amar. Segundo ela, a palestra foi emocionante e foi aí a propulsão que ela precisava para a transição de carreira. Eu achei isso super interessante e queria trazer para vocês. Eu acho que rolou uma identificação da minha parte, já que eu também fiz uma transição de carreira, só que foi em 2019 e o meu primeiro livro não vendeu 1 milhão de cópias, é só uma pequena diferença. Mas a Sarah é só um ano mais velha que eu, ela tem 54 anos e a trajetória sem dúvida chamou a minha atenção. Outro ponto que me chama a atenção é o gosto dela por romance histórico, que é exatamente o que eu também gosto. A Pequena Loja de Venenos me agradou do título, a capa, a tudo. Só de imaginar uma pequena loja de venenos, isso já me interessou imensamente. Lendo a sinopse, então, me encantei. Ela faz uma narrativa bem diferente, em 2 tempos, um no passado, século XIX, e outro no presente. E as histórias correm paralelas, narradores diferentes, e você vai viajar no tempo, através de um frasquinho que a personagem do presente encontra no Tâmisa. É uma história muito bem feita, não é à toa que vendeu 1 milhão de cópias. Eu adorei o estilo dela, essa mistura, esse toque mágico que ela colocou, misturando presente e passado. É o que eu adoro fazer. Eu gostei tanto do primeiro livro dela que eu não consegui esperar a tradução aqui para o Brasil. Comecei a ler em inglês mesmo, mas é claro que isso atrasou e eu acabei comprando agora em fevereiro o lançamento para o Brasil. Ótimo! Mas antes de começar a história da Sociedade Oculta de Londres, eu preciso fazer uma diferenciação aqui para o Brasil, um preâmbulo, que inclui o espiritismo kardecista tão forte aqui. O que é isso? É diferente, tá? Os 2 temas que são abordados no livro e o kardecismo. As mesas girantes na França também acontecem nessa mesma época desse fenômeno inglês. As mesas girantes, como os espíritas sabem, era uma diversão da sociedade francesa, onde as pessoas faziam perguntas em salões para que os espíritos respondessem, tipo, quando eu vou casar, o que vai acontecer, esse tipo de coisa. Só que o Kardec, um pedagogo, um professor, ele começa a fazer perguntas sérias nessas mesas em diferentes lugares e aí começam a surgir respostas sérias também desses espíritos e é a partir daí que surge o espiritismo, certo? O que é essa sociedade oculta de Londres? É também baseada em mediunidade, só que tem uma diferença bastante grande. Começa a surgir, como surgiu na França, na Inglaterra, essas reuniões, sociedades secretas que visavam conversar com os mortos. Só que é bem diferente.
O intuito é, como das mesas girantes, de fazer perguntas e ter respostas, sem o objetivo tão didático do Kardec. Então é para descobrir quem matou quem foi seu assassino, esse tipo de coisas. E isso era uma atividade da Era Vitoriana, que é o mesmo período, né? O final dessa Era Vitoriana, um tanto macabra. Sim, a Era Vitoriana foi macabra. A própria Rainha Vitória conviveu com o marido morto, com o fantasma dele por muitos anos. É uma época de muita repressão, de muita repressão sexual e tudo mais. O que fez com que essas sociedades secretas se difundissem. Falando um pouco mais da Era Vitoriana, olha, gente, a Dark Side tem um monte de livros baseados nas esquisitices da Era Vitoriana, as mulheres macabras, crimes vitorianos macabros. Gente, o que não falta é coisa esquisita para essa época. E uma coisa legal que a Sarah Penner fez, ao final do livro, ela faz um compilado de como era o luto na Era Vitoriana, de algumas esquisitices da Era Vitoriana. Eu gostei muito desse finalzinho e vale bem a pena a gente conferir. Mas chega de enrolação e vamos falar do livro propriamente dito, sem spoilers. Eu mostro aqui para vocês um post feito pela própria editora, a HarperCollins e a Harlequin, parte da HarperCollins. Eu mostro para vocês como eles resumem as características do livro. Então a gente tem mistérios sobrenaturais, relações familiares, romance sáfico, clima gótico e de suspense. Bem interessante esse resumo, esses pontos que a gente dá de destaque ao livro. E o que eu achei? Talvez eu comece aqui com a minha expectativa. Veja, eu amei o primeiro livro, achei fantástico e tal e coisa, a ponto de não conseguir esperar a tradução. E quando eu começo a ler, veja, com essa expectativa, eu me frustrei um pouco. Não tem o mesmo nível de interesse, não me despertou esse mesmo nível de interesse como o primeiro livro. Ele trata de um assunto que eu gosto muito, como você pode perceber. Eu não sou espírita, mas sou espiritualista, acredito em todas essas questões. Meu próprio livro tem questões sobrenaturais fortes, eu adoro esse tópico. E quando você vai para esse livro, a minha expectativa não foi atingida propriamente. O que acontece? A gente vai ter esse tipo de narrativa, não em tempos diferentes, como no primeiro livro. A gente tem tudo no final da Era Vitoriana acontecendo, 1800 e alguma coisa. E ali, a gente vai ter dois focos narrativos. Um em primeira pessoa, pelo gerente dessa sociedade oculta de Londres, e o outro foco em terceira pessoa, que fala de duas mulheres. E aí vem um ponto interessante. A Era Vitoriana era muito preconceituosa em todos os sentidos, ainda mais quando se trata de Inglaterra, onde as mulheres são desprivilegiadas, mesmo tendo uma Rainha Vitória. Não adianta, existe toda aquela questão de herança, existe todo o preconceito, todo o machismo, todo o patriarcado que faz com que as mulheres fiquem em último lugar e os homens tenham as preferências. Nessa questão mediúnica, e a gente vê isso lá no final do livro, a Sarah conta pra gente que as mulheres tinham um papel de destaque nessas atividades, pela intuição delas. Elas tinham uma percepção de serem melhores que os homens, que dominavam tudo. É bem interessante. Então a gente vai conhecer essas duas mulheres que fazem reuniões mediúnicas. Na verdade, uma delas é a professora e a outra é a aluna. Ela faz reunião mediúnica para descobrir quem matou quem. E ela tem todo um processo para fazer isso.
Por outro lado, né, naquele narrador em primeira pessoa, o Sr. Morley, que gerencia essa sociedade oculta de Londres, ele conta do trabalho dele, que é o trabalho full-time dele, de gerenciar um departamento principal dessa sociedade. E o que eles fazem? Eles têm vários serviços de clarividência, de leituras, enfim, vários serviços. Um deles, que é o departamento dele, é visitar as pessoas que faleceram, que tiveram uma perda, e fazer uma reunião de conforto para aquela família, possibilitando uma comunicação com o ente perdido, falecido, e ter aí o coração acalmado. É claro que acontecem assassinatos na história, e essas reuniões mediúnicas são específicas para falar com assassinados que já se foram, para que revelem quem foi o criminoso. Numa morte natural, normalmente eles não usavam esse tipo de recurso. E aí começa a história. Eu acho que eu não vou contar muito para não ter nenhum spoiler para vocês. O que foi me frustrando um pouco foi... eu não vi o mesmo brilhantismo do primeiro livro dela, porque eu achei brilhante o primeiro. Acho que tem aí esse descompasso na expectativa. Se você não leu o primeiro, talvez você ame o segundo, mas não foi esse mesmo nível de brilhantismo, na minha opinião. Não é por causa do tema. E vocês vão perceber, se vocês decidirem ler, que é muito diferente do espiritismo brasileiro. Então esquece espiritismo brasileiro. É outra história. E, aliás, é um thriller. Então tem toda essa parte de suspense, de coisas a serem descobertas e tudo mais. E aí vem, talvez, os pontos que eu não gostei. Eu achei que ela revelou rapidamente alguns pontos que ela podia segurar mais na trama. Então, de cara, você já começa, pô, isso que vai acontecer, isso aqui tá estranho. Você já desconfia da história, vai entendendo pontos muito precocemente, na minha opinião. E no final, você não tem um plot twist. Na verdade, não é um livro de plot twist. Ele vai ter revelações ao final, você vai se surpreender um pouco, mas como houve toda uma revelação prévia, não te surpreende tanto assim. Eu acho que é isso, e eu gosto de ser surpreendida. Eu acho que as minhas frustrações vêm nesse sentido. A comparação com o primeiro, a espera por um plot twist mais forte, uma revelação mais bombástica. Tem sim, mas de alguma forma eu percebi de uma maneira amena e não tão intensa como no primeiro livro. Ou seja, eu gostei mais do primeiro. É isso. Então, se você está interessado em ler, eu super apoio. Tanto é que eu li, terminei. E olha que eu tô lendo, enquanto eu tô escrevendo meu livro, eu tenho um monte de outras leituras paralelas, mas eu fiz questão de ir até o final. Eu tava curiosa. Apesar de o plot twist não ser tão forte assim, eu tava super curiosa para entender toda a história. E ela é interessante. E ao final, esses comentários da era vitoriana, que estão permeados no livro todo, são muito interessantes. Você acha no meio da história que são bobagens que ela colocou ali, mas não. Eram atitudes normais da época, do tipo cobrir espelhos quando alguém morria, tirar foto do morto. Umas coisas assim muito loucas relacionadas aos funerais da época. Uma semana de funerais, porque a pessoa podia estar em coma. Tinha a possibilidade de colocar um sino no túmulo. Caso a pessoa acordasse ali no meio, ela tocaria o sino e seria resgatada pela família. Coisas do gênero, os medos daquela época, que era um tanto sinistra.
Então, é muito interessante. Outro ponto legal é conhecer as sociedades masculinas da época, onde as mulheres eram proibidas. Então, vocês vão ver que na história, a sociedade secreta ela é proibida para mulheres. Só homens podem participar e existia de montes esse tipo de sociedade na Inglaterra, onde só os cavalheiros participavam. E existem sociedades que começaram lá na era vitoriana e existem até hoje sem aceitar mulheres. Não é legal? Eu achei esses paralelos que ela traçou ao final muito interessantes. Ela dá até receitas ao final que foram de alguma forma citadas no livro. Bom, essa parte eu dispenso, mas enfim, eu gosto mais do primeiro livro. Acho o segundo frustrante nesses aspectos que eu acabei de dizer, mas é uma boa leitura. Se eu tivesse que dar nota, eu daria um 3,5 para esse. Eu daria 5 para o primeiro, 5 estrelas. E para esse eu daria 3,5 estrelas para o segundo livro. Eu acho que ele não fica no mesmo patamar na escrita. Veja, não é o tema, eu sou super aberta para o sobrenatural. Só que eu acho que ela podia... E ela, às vezes, se repete resumindo o que acabou de acontecer. Ela... nessa descoberta dos personagens, então você tem 2, 3 vezes a mesma história contada. Isso também me desgastou um pouco, não precisaria ter esses resumos. E você já meio que tá sacando o que tá acontecendo. Fica um pouco cansativo. Enfim, 3,5. Pronto, é isso. Mas gosto do trabalho da Sarah Penner, que quis trazer aqui para vocês um pouco da carreira dela, que tem essa similaridade com a minha. Agora eu tô super engasgando aqui. Eu achei... Só faltou 1 milhão de livros vendidos, mas um dia eu chego lá. É impressionante ela lançar o primeiro livro e ser best-seller. E esse segundo, puxado por esse sucesso, foi um best-seller instantâneo, lá pelos parâmetros americanos, já que ela é americana do Kansas. Então ela segue esses parâmetros de best-seller altíssimos, que aqui no Brasil é diferente. Mas enfim, ó, querendo justificar porque eu não vendi 1 milhão. Nem 1.000. Enfim, é isso, gente. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.